Ao Senhor. Você pode sentar. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado. Eu quero falar um pouco com você nessa noite sobre esperança. Eu fui no dicionário para entender melhor o verdadeiro significado da palavra esperança. E o dicionário diz o seguinte: esperança é confiança em conseguir o que se deseja. Esperança é confiança em conseguir o que se deseja. Expectativa é igual espera. Também está no dicionário. Ou seja, esperança é igual expectativa. Andar de esperança, também está no dicionário. Interessante essa. Andar de esperança. Estar grávida. Olha que coisa. Você precisa ficar grávido, grávida, não importa, daquilo que você espera. Mas nessa noite eu quero compartilhar contigo como é que precisa ser a minha esperança. A minha esperança precisa estar firmada em quem? Minha esperança está firmada na minha capacidade, na minha intelectualidade, na minha conta no banco, no meu conhecimento, no meu potencial de fazer. A minha esperança está no que o novo presidente da República vai fazer. A minha esperança está na notícia que eu estou. Em que está a minha esperança? Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. 1 Pedro, e nós vamos ler junto. No capítulo 1, versículo 3 e 4, e depois o versículo 13, 14, 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Amém? Posso começar? Eu vou começar no versículo 1. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitinia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Agora o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Amém? Agora vamos lá mais adiante um pouquinho, no versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém?
Eu falei da esperança, eu falei o que significa a esperança, e aqui Pedro, primeira carta de Pedro, 1 Pedro, né? Pedro começa, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Eu quero dizer para você essa noite que você é um eleito de Deus. Deus te conquistou, Deus te ama, Deus cuida de você, Deus já cuidava de você. Se você está aqui essa noite não é por acaso, é porque Deus preparou esse momento para você estar aqui. Você pode ter sido convidado, você pode estar vindo aqui, você já frequenta, você já é membro, mas tudo isso tem um propósito de Deus. Deus tem cuidado dessas coisas. E aqui Pedro está falando sobre um povo que um dia conheceu a Deus, que recebeu a Jesus, entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. Eu tenho certeza que você entendeu isso, e você faz parte desse grupo aqui que Pedro falou. E Pedro termina essa primeira parte, diz assim: a graça e paz lhes sejam multiplicada. A graça e paz lhes sejam multiplicada. Repare uma coisa, as bênçãos de Deus nunca são poucas. A graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Graça é favor imerecido. Graça é algo que você recebe sem nem ter direito. E Pedro aqui termina os primeiros versículos aqui, quando ele está falando para aquele povo eleito de Deus, ele fala assim: a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Eu preciso da graça de Deus todos os dias. Nós precisamos da graça de Deus todos os dias. Paz, 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 a paz que excede todo o entendimento, o príncipe da paz. Não vende paz na farmácia, não vende paz no supermercado. O homem mais rico do mundo não necessariamente quer dizer que ele tenha paz. A paz vem de Deus. Aí Pedro fala aqui, né? A graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Vou dizer para você essa noite que a tua esperança precisa ser viva. Sabe por quê? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deixa eu falar para você uma coisa importante. Ele ressuscitou. Eu digo o seguinte, que tem coisas que o mundo não tem como negar. O mundo até às vezes questiona a grandeza de Deus, o poder de Deus. Querem atribuir a outras coisas tudo aquilo que Deus faz. Mas o mundo todo reconhece que Jesus nasceu um dia. O mundo todo reconhece que Jesus morreu um dia, e o mundo reconhece que Ele ressuscitou. Nós servimos a um Deus, nós somos cristãos. Cristãos é aquele que segue a Cristo. Nós seguimos a um Cristo ressuscitado. Ele venceu a morte. Ora, se a minha esperança está num Deus que venceu a morte, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Você crê dessa forma? É importante que você creia, é importante que o teu coração esteja cheio, ocupado totalmente dessa certeza. Pedro diz assim: a esperança viva por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Você tem que ter esperança, porque Jesus ressuscitou, Ele é poderoso. No terceiro dia, foram lá e o túmulo estava vazio. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E quando Jesus expirou, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. Agora termina um tempo de lei e entramos na graça. A Bíblia diz
que a terra tremeu. Aí eles falaram assim: e verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. A minha esperança está num Deus que ressuscitou. Qual seja a sua dificuldade, qual seja a sua luta, você tem que depositar a sua esperança em Deus. Nós somos limitados, nós enxergamos somente aquilo que vemos. Deus te alcança, Deus alcança muito mais além. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Agora, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A relação nossa com Deus é por fé. Meu irmão, se não tiver fé, não adianta. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que se você não tiver fé, você não levanta da cama amanhã. Amanhã quando você acordar, por que você levanta? Porque você tem certeza que você vai ficar de pé. Isso é fé, é fé. Nasce com você. Você tem certeza que quando você faz assim, ó, tem ar para você respirar. Isso é fé, é fé. Essa precisa ser a tua fé em Deus. Eu tenho certeza que eu sirvo a um Deus que é poderoso, que Ele ressuscitou no terceiro dia. Então, a minha esperança está em Deus. A minha esperança se renova a cada manhã, porque eu tenho certeza que a graça e a paz se multiplicam sobre a minha vida. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Deixa eu falar uma coisa para você que é muito importante. Só tem direito à herança quem é filho, concorda? Na família, filho, tem que ter alguma relação. Pedro está falando aqui para aquele povo, que eles agora, eles têm uma herança. Essa palavra que Pedro trouxe para aquele povo é uma palavra que serve para mim e para você hoje. Nós fazemos parte, nós temos direito a uma herança. Então, a minha esperança precisa ser renovada. Por quê? Porque existe uma promessa de uma herança para a minha vida. Mas deixa eu falar uma coisa importante para você sobre essa questão da esperança. Porque no dia a dia, na minha vida, eu tenho dificuldades, eu tenho lutas, e é natural que eu me desespere, ou é natural que eu perca as esperanças. Natural, é verdade. Mas eu quero nessa noite compartilhar com vocês algumas situações específicas que estão registradas na Bíblia, que trazem para renovar a esperança. Mas antes, deixa eu te dizer, o cristão, ele tem capacidade de ter esperança acima das outras pessoas que não são cristãos, em Jesus. Por que a nossa esperança ela é viva? Porque a nossa esperança é em Cristo Jesus. O mundo natural, as pessoas que não têm intimidade com Deus, não têm a mesma esperança que nós temos. A nossa esperança nos remete para o mundo espiritual. Você espera em Deus. A nossa esperança nos remete para o mundo espiritual. Você espera em Deus. Eu não sei se você tem a prática de todas as vezes que se senta para uma refeição, agradecer a Deus. Por que a gente agradece a Deus? Porque a gente remete aquele momento para o mundo espiritual. Ou seja, eu entendo que o alimento que está sobre a minha mesa para eu me alimentar é bênção de Deus. A minha esperança vem do alto, as respostas que eu preciso vêm do alto. Eu não sei se você tem a prática de fazer, de todo dia de manhã, quando você sai para trabalhar, você se ajoelhar, ou dentro do seu carro, ou dentro da condução, não importa, você falar com Deus: Senhor, abençoa o meu dia. Interessante que eu noto na empresa que eu trabalho, algumas pessoas entram na empresa. Esse dia eu estava reparando um cara assim, eu estava numa parte da empresa que eu avistava bem o portão de entrada. Quando o cara botou o pé, a primeira perna que ele botou, ele fez o sinal da cruz.
Aí ele botou, mas o restante andou mais um pouquinho, fez o sinal da cruz novamente. Na verdade, o que ele está fazendo, né? Ele está buscando, dentro do conhecimento que ele tem, naturalmente, né? O sobrenatural para o natural dele. A Bíblia diz que os filhos das trevas, às vezes, são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós conhecemos a Jesus, nós sabemos que não é somente um sinal que vai fazer toda a diferença, mas nós temos total acesso. E às vezes você sai da tua casa para trabalhar e não fala com Deus. Sai para o teu dia de trabalho, de estudo, enfim, do que você for fazer, e às vezes a gente esquece. A tua esperança tem que vir lá de cima. O resultado que você precisa conquistar na sua vida, ele virá dos céus. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. É muito fácil. É somente eu tratar tudo como eu devo tratar aqui normalmente, mas eu tenho a conexão de Deus. Mas eu sou privilegiado? Não. Isso é aberto a todos os homens. Basta que queira. Na verdade, isso é uma decisão. Eu preciso decidir em permitir que Deus cuide da minha vida. Quando eu decido em permitir que Deus cuide da minha vida, Deus me coloca numa posição privilegiada. Ah, mas Deus é amor, cuida de todo mundo com muito amor. É verdade, cuida mesmo. Cuida mesmo. Agora, para que eu me torne herdeiro, eu tenho que fazer parte da família. Senão, eu não sou herdeiro. Herdeiro faz parte da família. Para eu fazer parte da família, eu tenho que conhecer o pai, eu tenho que conhecer os irmãos, eu tenho que frequentar a família. Eu tenho que entender os desígnios do pai, eu tenho que entender o que o pai quer de mim, amém? Para que eu possa fazer parte da família. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Todos. Mas eu escolho se quero ou não. Quando eu tenho a dependência de Deus, eu faço toda a diferença. Então, a nossa esperança nos remete para um mundo espiritual. Você espera em Deus. A tua esperança te remete para um mundo espiritual. Você espera em Deus. Não sei se você já teve a experiência de estar em alguma situação que você fala assim, não, mas Deus vai me honrar. As pessoas olham assim e falam assim, realmente. Com certeza, se você está falando isso é porque você sabe. Não sei se eu já falei aqui, mas eu falo isso de vez em quando. Se eu já falei, eu vou falar novamente. Na empresa que eu trabalho, o dono da empresa de vez em quando liga para mim e fala assim, Sérgio, ora por nós aí, Sérgio, que o negócio está ruim. O negócio está apertado. Por quê? Porque ele sabe que a minha esperança não está no mercado. Minha esperança não está nas decisões da economia do país. A minha esperança está em Deus. Por que ele não ora, né? Porque ele não é herdeiro, porque ele não faz parte da família, porque ele não fala com o pai. Mas ele sabe que quando eu trato o natural, eu trago o sobrenatural. Por quê? Porque a minha esperança está em Deus. Amém? Esperança é esperar com dinamismo, com entusiasmo, com tranquilidade. Esperar em Deus é igual a aprender a não ser precipitado. Deixa eu te dar outra dica importante. Se você espera em Deus, você não pode ser precipitado, porque a nossa precipitação, ela atrapalha a tua esperança. Eu estou esperando, mas Deus está demorando muito, eu vou resolver logo de uma vez. E aí você pode estar complicando a tua vida. Deus falou para Abraão assim, Abraão, você vai ter um filho. Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Abraão estava ficando velho. Sara também. Chegaram a um acordo seguinte, que Abraão se deitasse com a pessoa, com a empregada da casa, para que cumprisse a promessa de Deus. Olha que loucura. Abraão arrumou um problema. Na verdade, Abraão arrumou uma maldição para ele, porque chegou uma hora que Ismael nasceu de Agar, e Deus falou assim, Abraão, por que você fez isso?
Por acaso eu não sou Deus? E Abraão teve que liberar Ismael e Agar, para que Deus se cumprisse a promessa na vida dele de trazer Isaque. A sua esperança tem que estar em Deus, e você não pode ser precipitado. Agora, quando a gente vai aqui para a segunda parte do texto, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Jesus Cristo tem sido revelado na tua vida. A tua esperança tem que estar exatamente naquilo que você tem aprendido, que tem recebido. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Tem uma hora na nossa vida que nós temos que tomar uma decisão. Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo. Eu sou fiel a Deus ou eu não sou. Eu não posso ser simpático às coisas de Deus. Eu preciso ter comprometimento com Deus. Eu preciso ser obediente a Deus. Porque para que eu me utilize da esperança que vem do Senhor Jesus, eu preciso estar pronto para estar diante dele. E o Pedro continua dizendo aqui, portanto, estejam com a mente preparada. O que é mente preparada? Se você não tiver a mente de Cristo, se você não tiver a sua mente transformada, a sua esperança vai ficar em cima daquilo que você vê. Você não vai trazer o espiritual para o teu natural. A sua mente precisa estar preparada para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Nós às vezes temos dificuldade de entender a graça de Deus. Às vezes a gente fala assim, mas não é possível, Deus também não vai fazer isso. Eu sou pecador, eu faço tanta coisa errada. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus te ama. Deus te ama, é do jeito que você é. Quando você muda a sua mente, quando você permite que Deus haja na sua mente, você não vai deixar de fazer coisa errada não, você vai fazer coisa errada, mas você está debaixo da graça. E quando você está debaixo da graça, você é liberto, você é livre, e a sua esperança é renovada. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Tem um tempo da nossa vida que já ficou para trás. O que tem que se referenciar para você não é o que ficou para trás, é o que Deus tem feito na tua vida, é o que Deus quer fazer mais e mais na sua vida. Então, não se deixe amoldar, não se deixe ser moldado pela uma história que ficou. Você hoje está debaixo da graça do Senhor, e a graça te credencia para você receber as bênçãos de Deus e ter a tua esperança no Senhor. Quando viviam na ignorância, o tempo da ignorância ficou para trás. É chegado um novo tempo na tua vida, por isso você tem que ter uma mente renovada. Mas assim como Ele, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Eu tenho pensado muito, como é que eu posso ser melhor na presença de Deus? Eu fico pensando, né? Assim, as pessoas que praticam o esporte, elas são determinadas naquilo que fazem. O cara treina, o cara se abstém de algumas coisas, tem uma alimentação balanceada, tem todo um rigor com horário de dormir, com horário de acordar. Por quê? Por quê? Porque ela é determinada naquilo que ela faz. Ele pratica o esporte porque ele compete, ele precisa estar bem. Eu tenho um amigo que gosta de surfar. Em dezembro, chegar às 5 horas da manhã na praia para surfar é mole. Mas em julho, ele também chega às 5 horas da manhã na praia para surfar. Você conhece o nosso amigo. Eu falei com ele assim, Juca, ele é nosso amigo, é pastor da nossa igreja lá do Recreio. Ô Juca, mas fala para mim assim, Juca, aqui. Juca, em julho tu não vai, né, Juquinha? Pelo
pelo amor de Deus, que um frio. Não, pô, melhor ainda. Ah, tu é maluco, como é que é melhor ainda? Um frio danado. Não, mas aí que é bom. O que é isso? Determinação, comprometimento, compromisso, envolvimento. Aí Pedro diz assim, olha só, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Fico pensando, será que eu posso ser melhor do que eu tenho sido? O Juca, em julho, com frio, ainda assim mesmo, ele vai surfar. Por quê? Porque ele é determinado, porque ele gosta de surfar, porque aquilo é o esporte dele. Não importa. Se eu tenho a graça de Deus na minha vida, se eu tenho a presença de Deus na minha vida, eu posso ser santo. Ser santo não quer dizer que agora eu vou ficar, uma auréola aqui. Não. Nós somos santos lutando contra o pecado. Não quer dizer que eu esteja imune, mas eu preciso ter a consciência, a determinação de que eu posso estar cada dia mais próximo da vontade de Deus. Eu posso alinhar cada vez mais a minha vontade à vontade de Deus. Não sei se você já fez alguma dieta alguma vez, mas já reparou que você fala assim, não, agora eu vou fazer dieta. Aí você nunca começa, você vai a nutricionista ou nutricionista, você nunca começa de uma forma radical. Você vem devagarzinho, aí você vai percebendo que você, tem que abolir o refrigerante. Aí tu fala assim, puxa vida, mas refrigerante? Falo, não, mas eu vou fazer. Aí tu vai fazendo. Daqui a pouco, quando você dá por conta, já não faz mais questão de refrigerante. Fala, não bebo mais refrigerante, não, mas sei lá, deixei para lá. Não faz mais falta para mim. Percebeu? Por quê? Determinação. Eu quero, eu vou fazer. Quando Pedro fala assim, sede santo, na verdade, eu posso estar cada vez mais perto de fazer a vontade de Deus. Você não precisa virar robô. Mas você pode estar consciente de falar assim, não, eu quero ser melhor, quero fazer mais a vontade de Deus. Na minha vida profissional, e se você não faz isso, eu sugiro que faça, eu percebo o seguinte, se cada dia eu não for melhor, eu daqui a pouco não sirvo mais. Eu tenho 57 anos de idade, eu tenho 38 anos de trabalho, sei lá, coisa parecida. Eu trabalho numa empresa hoje já há 23 anos, mas o meu diretor fala para mim assim, Sérgio, tu não é mais o mesmo não, cara. Tu tem que ver isso, tu tem que olhar isso, tem que olhar aquilo. Peraí. Eu chego em casa e falo assim, amanhã eu vou ter que ser melhor um pouco. Eu sento e aí relaciono todos os pontos que eu percebo que eu preciso ser melhor. E eu me esforço. Tem coisa que eu percebo nitidamente que eu tenho que me superar, que naturalmente eu não dou conta, mas eu vejo o seguinte, que eu preciso ser melhor. E aí eu me esforço e consigo. Nossa vida com Deus é exatamente a mesma coisa. Ah, mas é difícil. Não, não é fácil, nada é fácil. Nada é fácil. Mas quando eu entendo a grandeza de Deus na minha vida, eu falo, não, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ser melhor na presença de Deus, eu quero colocar Deus como centro da minha vontade. Às vezes eu carrego alguns conceitos, algumas dificuldades traduzidas em vaidade, em orgulho, em suficiência, que me impedem, que impede o agir de Deus na minha vida. Mas quando eu quero ter a esperança somente em Deus, quando eu quero ser uma pessoa com muita esperança no meu coração, o que eu preciso? Eu preciso andar segundo a vontade de Deus. Aí Pedro falou assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Um dia meu filho chegou lá em casa e falou assim, foi num lugar, num restaurante, e aí, foi bom lá, Caio? Foi bom. A conta é cara? Pai, a conta não é barata não. Mas inclusive o cara deixou de cobrar uma água lá, eu avisei a ele e falei que ele tinha esquecido de cobrar e pedi ele para cobrar a água. Eu falei, tá bom, mas não vi muita vantagem nisso que você está falando não. Era o contrário que tu ia fazer? O cara te serviu a água, não cobrou e você ia ficar quieto? Não, pai, claro que não. Tanto é que eu falei com ele. Eu falei, então legal, que bom. Isso é uma coisinha tão pequena, né? Coisinha tão pequena.
Mas se deixar você, opa, não cobrou, o problema é dele. A obrigação é dele de cobrar, ele não cobrou, não estou fazendo nada de errado. Você não bebeu? Se fosse o contrário, a Bíblia fala assim: aquilo que não queirais que façais convosco, não façais com outrem. Você entende aqui quando Pedro fala assim: seja santo como ele é santo. A gente coloca a santidade numa dimensão muito difícil. Aí ele fala assim: não, mas isso, não, esquece. Vamos falar de coisinha miúda, que você pode ser melhor, e Deus vai se alegrar, porque você não chega nunca nas coisas grandes sem passar pelas pequenas. Não vai. É nas pequenininhas mesmo que você vai, é nas coisas básicas, nas coisas simples, que você vai fazendo a diferença. Você vai falar assim: não, isso não vai agradar a Deus, eu posso ser melhor nisso, eu vou me esforçar. Sabe o que isso vai te fazer? Vai te capacitar para que você esteja pronto na presença de Deus. Se esperar em Deus, não murmure. Se você espera em Deus, você não deve murmurar. Ah, pastor, mas é tão difícil. Eu sei, eu concordo, é difícil sim. Eu também passo por isso. Mas podemos ser melhores. Quando eu espero em Deus, eu não devo murmurar. Em 1 Pedro 5,7 diz assim, ó: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Quando você tem intimidade com o Pai, quando você anda junto com o Pai, você usufrui desses benefícios. Quem espera em Deus tem que ter ânimo forte, ser positivo, alegre, seguir em frente. Ocupe sua mente com coisas boas. Sai de perto dos pessimistas. Olha que coisa interessante. Ocupe a sua mente com coisas boas. Saia de perto dos pessimistas. Eu costumo dizer também no trabalho que você deve sempre sair de perto daquele que não acredita em nada. Tem alguém que só chega perto de você para reclamar. E veja, fique atento, porque os pessimistas, ele precisa de ter alguém junto com ele. Então, se ele vê em você uma pessoa de fé, de esperança, otimista, ele quer te contaminar de alguma forma. Você não pode estar perto. A sua esperança está em Deus. Em Atos 16, nós temos uma situação muito interessante, quando Paulo e Silas estavam presos. E a Bíblia diz que à meia-noite eles começaram a louvar e orar. As circunstâncias daquele momento eram totalmente adversas. Eles estavam presos. Como preso, eles ainda cantavam e oravam. Por quê? Porque a esperança deles estava no Senhor. A esperança deles não estava no juiz liberar um habeas corpus para liberar eles. Não, a esperança deles não estava num bom advogado que ia lá defender. Não, a esperança deles estava em Deus. Como a esperança deles estava em Deus, o comportamento dele era diferente. Quando a tua esperança está no Senhor, o teu comportamento é diferente. Eles estavam presos e cantavam e oravam. A Bíblia fala em Marcos, capítulo 5, versículo 35, da filha de um homem que era muito importante, e a filha daquele homem estava à morte. E num determinado momento, aquele homem se apresenta para Jesus, chega diante de Jesus e pede para que Jesus vá até a sua casa. Enquanto Jesus ainda estava falando, falaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga: sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. A filha de Jairo estava muito enferma. Jairo foi até Jesus. Naquele momento, qual era a esperança dele? Era em Jesus. Jesus demorou a chegar até a casa dele.
Quando Jesus já estava quase chegando lá, vieram as pessoas anunciar para ele: Jairo, não incomoda mais o mestre, sua filha já está morta. Muitas vezes você tem esperança no teu coração, mas pessoas virão para você para te trazerem notícia para tirar a tua esperança. Jairo não desistiu. Jairo foi com Jesus até ali e a sua filha ressuscitou. A esperança de Jairo estava em Jesus, a esperança de Jairo não estava na notícia. Você entende isso? Quando a tua esperança está em Deus, não são as notícias que vão te paralisar. Jairo tinha certeza que o milagre ia acontecer. Por quê? Porque ele estava com o mestre. Eu quero que nessa noite você saia daqui com o teu coração certo de que o milagre que você precisa na sua vida, ele irá acontecer. E eu fico pensando muito que o que Deus precisa fazer na minha vida? A gente fala muito de milagre. O que eu preciso? E eu acho que eu preciso de Deus todos os dias, a toda hora. Eu preciso de Deus para eu ser o melhor pai. Eu preciso de Deus para eu ser o melhor filho, para eu ser o melhor profissional. Eu preciso de Deus para eu conduzir bem minha família. Eu preciso de Deus para eu tomar as melhores decisões na minha vida profissional. Ou seja, eu preciso de Deus sempre. E quando a minha esperança está no Senhor, eu vou fazer toda a diferença em tudo aquilo que eu fizer. Marta, irmã de Lázaro, em João 11:17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Acabou a esperança, não tem mais esperança. Lázaro já estava morto, já tinham 4 dias. E Lázaro ressuscitou. Você entende? Quando a tua esperança está em Deus, não tem circunstância, não tem dificuldade, porque a dificuldade que porventura se apresente a você, ela será superada, porque a tua esperança está no Senhor. E Deus vai fazer um milagre na tua vida. Deus vai fazer aquilo que precisa ser feito. Mas para isso, é preciso que você tenha a tua esperança em Deus. Jó, para a gente terminar, Jó era um homem abençoado, Jó era um homem próspero, e Jó teve uma dificuldade. Jó capítulo 1, deixa eu ler para você aqui rapidamente. Jó 1:1 diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Jó tinha tudo a seu favor, tudo correto. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor me levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, um homem íntegro, tem um momento da vida dele que ele perde tudo, mas a esperança dele continuava em Deus. No final de toda aquela dificuldade que Jó enfrentou, Deus restituiu ele várias vezes mais tudo aquilo que ele tinha perdido. Você veja o seguinte, que as circunstâncias que poderão vir para roubar a sua esperança, muitas vezes fogem ao teu controle. Jó tinha todos os indicativos favoráveis, era um homem íntegro, temente a Deus, mas ele foi acometido de uma dificuldade, de uma luta na vida dele, que ele começou a perder tudo. Mas ainda assim, ele não perdeu a esperança. Ele continuou com a sua esperança em Deus. Eu quero terminar essa noite, essa palavra, lendo para você no Salmo 46, versículo 10, que diz assim para nós: parem de lutar, saibam que eu sou Deus,
serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. Quando a tua esperança está no Senhor, você não precisa nem lutar, porque o Senhor vai lutar por você. Mas para que você se aproprie dessa esperança, é importante que você seja filho, que você seja herdeiro, é importante que você seja santo, como Ele é santo, é importante que você alinhe a tua vontade com a vontade de Deus, é importante que você mude a sua mente, é importante que você não murmure, para que você possa verdadeiramente estar com toda a sua esperança em Deus. Quando você tem toda a sua esperança em Deus, parem de lutar. O Senhor fala para você: saiba que eu sou Deus. Não é fácil isso. Em algumas situações da nossa vida, né? Mandar parar de lutar. Às vezes no dia a dia a gente se vê em alguma situação apertada, tanta dificuldade, em qualquer coisa que seja, na sua vida secular, trabalho, casa, família, problemas financeiros. Como é que para de lutar? Como é que você fala assim, fé, você precisa ter fé. Eu confesso a vocês que no meu dia a dia tem hora que eu falo assim, gente, como é que eu vou fazer? E aí tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu falo para mim assim, agora põe em prática aquilo que você falou. Saibam que eu sou Deus. E tem uma outra coisa, diante das dificuldades, às vezes a gente quer que Deus responda para a gente assim, rápido, na hora. Às vezes Deus não responde na hora. Mas sabe por quê? Porque Deus está te tratando. Deus quer te fazer cada dia melhor. Deus quer te ensinar. Deus quer te forjar um novo servo. Deus quer te transformar num homem ou uma mulher de autoridade diante de Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre forte. Amém? Eu quero que você saia daqui essa noite com a certeza no teu coração que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a tua torre forte. Não permita que a sua esperança seja roubada, mas sustente a tua esperança em Deus, porque Deus vai multiplicar a sua graça e a sua paz sobre o teu coração, sobre a tua vida. Amém? Receba essa palavra no teu coração essa noite. Permita que o Espírito Santo fale e te dê o verdadeiro entendimento do que é você ter total dependência de Deus. Dependa de Deus, creia em Deus. Se você tem dificuldade de viver o sobrenatural de Deus, peça a Deus para te dar esse entendimento, peça a Deus para te colocar nesse nível, porque Deus quer te levar a um novo tempo. Não permita que as dificuldades que se apresentem, que as lutas, que os teus limites, que o teu medo, que a tua insegurança, que a história que você traz com você seja maior do que a tua esperança em Deus. Não permita que isso aconteça. Esteja alerta, esteja atento e busque a intimidade, o relacionamento, a santidade em Deus. Amém?